Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô aqui com a doutora Gabriela Pelicioli, que vai contar um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho e também vou apresentar um pouquinho sobre o paralelo que é o bastidor das redes sociais, né? E apresentar um pouquinho do nosso trabalho, apresentar um pouquinho como se dá a relação com o cliente dentro da gestão das redes sociais. Então, Gabi, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da tua história pra gente. E aí a gente vai bater um papo aqui hoje. Vamos lá. Começo do nosso começo ou do meu começo? Pode começar do teu começo. Vamos começar do nosso começo. Vamos começar do nosso começo? Do O nosso namoro começou. Basicamente assim. Então, a Gabi me procurou há um tempo atrás, dizendo que ela queria trocar a gestão das redes sociais dela e me procurou para fazer esse trabalho. Então, eu vou te pedir, Gabi, para contar um pouquinho por que tu tomou essa decisão de trocar a gestão das tuas redes sociais e o que tu busca, assim, numa relação e como que tá se dando, assim, esse trabalho para ti. Tá. Então, o primeiro ponto que eu acho bem importante de trazer é que não existe mais uma possibilidade de hoje a gente atuar, seja no mundo jurídico ou em outros tipos de profissão, como autônomo, como prestador de serviço, sem você ter um posicionamento no digital. E quando a gente diz digital, a gente diz lato sensu, né? Então, Google, YouTube, Instagram, Facebook, enfim, é muito importante você compreender onde está o seu cliente. E o meu cliente, ele é um influencer. O meu cliente é a agência de lançamento. Então, eu não tenho como estar junto do meu cliente sem me posicionar nas redes sociais. Isso para mim é muito importante. E ao mesmo tempo, a partir do momento que você tem uma empresa, eu vejo a advocacia como uma empresa, né? Não obstante os outros advogados não compreendam dessa forma, eu acho que a gente tem que fazer uma gestão de equipe, a gente tem que fazer um modo de escalar, a gente tem que estudar também o direito, e são tantas atribuições dentro da atividade jurídica que sobra pouco tempo de a gente ter que parar para aprender como se faz uma persona, como se faz um design, como se redige uma copy, como se faz um storytelling. E ao mesmo tempo eu preciso também compreender um pouco disso, para mim é importante fazer para eu estar mais próximo do meu cliente. Então eu procurei várias agências antes de fechar com vocês, né? E sempre eu tive um problema muito grande. Qual era, né? De que a agência ela não se colocava no meu lugar, ela não buscava me compreender. E aí os textos elaborados, a linguagem elaborada, ela ficava muito distante de mim. Então, às vezes, uma palavra muito rebuscada, ela não tinha a ver comigo. Então, o meu cliente, quando lesse aquilo, ele não se conectava, porque eu não falo assim. Então, por exemplo, tem cliente que me chama de viado, me manda mensagem: ô viado, como é que tá? Como é que eu vou me posicionar numa rede social falando assim, ai, o senhor, a senhora, sabe, com excesso de formalismo? Então ficaria uma coisa muito grosseira, muito distante. E então a Ana trouxe essa novidade para mim dentro da gestão das redes sociais, que é se colocar no lugar do cliente e compreender também um pouco da história do cliente, de como ele funciona, quais são as lógicas dele por detrás, né, nos bastidores, para poder fazer um trabalho que fique de acordo, né, que fique bem elaborado de acordo com aquele cliente, né. E eu tô muito satisfeita, aliás, tá? Então, hoje a gente vai fazer isso na prática, tá? A gente vai mostrar aqui um pouquinho como funciona esse bastidor, esse se colocar no lugar do cliente. Por quê? Porque a gente entendeu que não tem como fazer uma gestão de rede social, fazer uma mídia social de uma empresa, se você não tiver minimamente conectado com ele, de modo a entender como se dão os processos, como aquela pessoa funciona, como aquela empresa funciona, qual é que é o dia a dia dessa pessoa, dessa empresa. A gente precisa entender essas premissas para poder desempenhar um bom trabalho. Por quê? Porque não tem mais como fazer uma coisa engessada. Então, se você que está aqui assistindo hoje presta esse tipo de serviço e faz isso de forma engessada, ou seja, eu faço um pacote de posts, eu crio artes
e eu vou desenhar uma lógica para sua empresa, isso já está ficando ultrapassado. Por quê? Porque a gente está trabalhando do outro lado com pessoas. A gente está trabalhando e conectando pessoas que estão ali enquanto PJ, porque uma PJ é uma pessoa, né? Uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa, ou seja, essa pessoa existe, ela tem princípios, ela tem pontos fortes, ela tem pontos fracos, e isso tudo vai compor o branding e a história desse PJ, né? Mas do outro lado a gente também tem a pessoa física, que é o consumidor, a gente tem a pessoa física que é o cliente, a gente tem a pessoa física que são amigos dos clientes, são pessoas que estão entrando ali para conhecer esse serviço. Então, de qualquer modo, é importante a gente perceber que são duas pessoas, a pessoa que está vendendo e a pessoa que está comprando. E no momento que a gente tem essa premissa, a gente precisa se colocar no lugar do cliente e entender, ok, o meu cliente pensa assim, o meu cliente age assim, como a Gabi acabou de dizer, ela precisa ter uma proximidade com o público dela justamente porque ela é assim. O primeiro impacto que eu tive com a Gabi quando a gente conversou a primeira vez, foi muito assim, como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Então ela é essa pessoa, não tem como eu pegar e agir, não, a Gabi é do jurídico, então por ela ser do jurídico eu tenho que enquadrar ela dentro de todas as normatizações jurídicas e usar um modelo engessado de pack de imagens para trabalhar as mídias da Gabi. Então, como a gente vai fazer isso ao vivo hoje, eu vou pedir, Gabi, para te contar a tua história para mim, porque é a partir daí que a gente vai começar a trabalhar. Tá, e só fazendo um gancho com aquilo que você estava falando, isso é muito legal de as pessoas entenderem, porque isso se usa no direito, na gestão de mídias sociais, se utiliza na vida. Por trás de uma empresa, a empresa ela é só a exposição, é um braço daquele líder, do dono, sabe? Da pessoa que faz a gestão. Então, assim, não adianta você tratar a pessoa jurídica como se fosse, sei lá, uma coisa distante. Uma coisa distante. Ela é um reflexo daquele líder. Então, se você compreende aquela mente que está por trás, fica tudo muito mais simples. E o pessoal traz muito em voga hoje também a humanização. O que vai diferenciar, amigo? O que vai diferenciar? Você vender o seu pacote engessado de a pessoa ir lá e comprar um pacote pronto e ela mesma colocar 2, 3 palavras. Porque se você não pensa como ela vai ter que pensar e escrever. Se você não lê ela, é muito mais fácil ela buscar um pacote pronto de design e ela mesma fazer. Então, assim, também no direito, eu digo para os meus alunos, qual que é a diferença de um algoritmo e de você? Porque, assim, o computador ele vai fazer muito melhor, ele tem uma precisão muito maior. Só que o humano que está por trás, ele precisa ter o seu valor. E a gente precisa começar a se colocar enquanto humano, vendo o outro do outro lado. Esse é o diferencial da Ana. Falando um pouco sobre a minha história, então, estamos com tempo. Vai longe. Vai ser legal. Vai ser legal. Caraca, então, eu nasci em Caxias do Sul, fui para Florianópolis com 6 meses de idade. Bem bebezinha, fui para lá, fui criada então em Florianópolis. A minha família é uma família normal, assim, nem muito rico, nem muito pobre, não passamos necessidade, mas também não tínhamos, assim, né? Eu estudei em colégio particular por uma grande parte da minha vida, mas a gente, por exemplo, ia no mercado uma vez por mês e aí a gente podia comprar uma caixa de bombom, assim, sabe? A gente não tinha carro por longos períodos, assim, então a gente era uma família classe média baixa. E depois, durante a minha adolescência, eu... sabe como é que é o pessoal do direito? Meio crítico, meio, né? Idealista, adolescente revoltada. Então, nessa época de adolescência, os meus pais não conseguiram suportar. Eles não conseguiram fazer a gestão dessa adolescente. Então, eu fui morar com a minha avó, no interior do Rio Grande do Sul. Então, eu retornei pra cá. E eu morei em Nova Roma do Sul. Então, quando eu fui morar em Nova Roma, eu tinha uns 17 anos. Eu acho que eu renasci, assim. Eu comecei a minha vida de novo. E lá em Nova Roma, por eu fazer esse descolamento daquela personalidade adolescente que tinha em Florianópolis, eu comecei do zero, assim. Então eu fui trabalhar... Bom, eu comecei a trabalhar em Floripa com 12 anos. Meu primeiro trabalho foi numa floricultura. Eu trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo. Então eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Eu comecei a fumar também, eu fumava na época. Então eu comecei a fumar muito cedo. Eu sempre digo, eu sempre paguei meu cigarro.
Desde os 12 anos de idade, eu sempre tive dinheiro para minhas coisas, as boas, as ruins, mas eu sempre me mantive assim, né? Depois eu fui para Nova Roma, então, e a mesma lógica foi instaurada. Então, eu trabalhei em frigorífico, eu trabalhei em padaria, eu trabalhei em tantos outros lugares, assim, e eu, por um período, fui meio que casada. Então, dentro desse relacionamento, né, o auge do machismo, eu não dirigia, a gente morava junto numa situação, assim, bem difícil, e a gente vendia melancia. Então, nós compramos, depois de um tempo, um caminhão. E aí eu acho que a pessoa que ela é animada e que ela é líder em qualquer lugar e ela é animada em qualquer... vendendo melancia. Inclusive vendendo melancia. Daí o pessoal diz assim, você conta essa história, mas é óbvio que eu conto essa história. Quem é que sobe em caminhão e fica gritando melancia, sabe? Então a gente comprou um caminhão depois de um tempo, dava problema no tal do caminhão, quebrava, olha, meu Deus do céu. Então, dormíamos em posto de gasolina, tomávamos banho em posto de gasolina, dormia em cima de melancia. Um astral, assim, ganhávamos um pouco de dinheiro, mas enfim. Aí, era assim, eu começava que tem que gritar, né? Tanto buzina e grita, olha a melancia. E o meu namorado, na época, era ciumento, então ele não queria que eu gritasse. Aí eu, tudo bem, como eu vou fazer, né? Pensei um microfone e um alto-falante. Daí o primeiro caminhão que teve microfone e alto-falante foi nosso. Fui eu que inventei. Esse caminhão do ovo que passa na sua casa, a primeira ideia foi minha. Aí eu pegava o microfone e eu falava, então já que não podia gritar, né? Olha, melancia, você na sua rua, etc e tal. E aí ele também ficou com ciúme. Aí eu disse, o que a gente vai inventar? Daí a gente fez um CD com música, com o cara gravando e falando da tal da melancia. E assim, a gente passou de melancia para batata e fruta e um monte de coisa. E aí uma vez a gente foi para Florianópolis e eu fui nas bodas dos meus avós. E aí a gente tava voltando das bodas dos meus avós e tinha um negócio que a gente tinha que se mudar, enfim. E eu sei que ele olhou para mim e ele falou assim, cara, se tu quiser vir, tu vem. Se tu não quiser vir, faz de menos, que é uma expressão que se usa no interior. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Se esse cara resolve virar as costas pra mim, o que eu vou fazer? Eu não tenho informação, eu deixei de estudar por causa dele, porque ele tinha ciúme de absolutamente tudo. Então, às vezes eu conto essa história também, porque quem vê hoje a minha personalidade não imagina que talvez que eu tenha passado por situações desse tipo. E eu acho interessante que as pessoas saibam que eu também cometi vários erros na minha vida, né? Não sei nem se foi um erro, mas enfim, né? Que eu tive esses momentos também de submissão, de medo, né? De largar estudo e tudo mais. E aí, então, eu me separei. Aí me separei e fui morar em Caxias do Sul, então, para estudar. Aí, assim, eu já tinha vindo de Florianópolis, meio com o estereótipo da ovelha negra da família. Lá eu já tinha aprontado um monte, então minha credibilidade familiar era assim, tipo, zero. Ninguém botava fé em mim. E ninguém não só não botava fé, como não queria investir em mim, porque era rasgar dinheiro. Imagina, Gabriela, não vai dar em nada, já deu o que tinha que dar, tipo assim, né? Então eu fui morar em Caxias e assim, nunca ninguém foi ver onde eu morava, nunca ninguém ajudou em nada. Eu passei frio lá, não tinha roupa, e eu sou orgulhosa, daí tem a minha parte também. Eu também não pedi. Eu também sou muito orgulhosa. Eu prefiro a morte do que pedir alguma coisa pra alguém. Eu passei frio, fome, mas não pedi nada. Então, eu morei em cada lugar, assim, meu Deus do céu. Então, às vezes eu comento ali umas coisas. Outro dia eu postei alguma coisa e uma amiga minha que morou comigo. Porque eu sempre brinquei, desde a faculdade eu dizia assim, um dia a gente vai se encontrar e eu vou estar lá com o meu carrão e a gente vai fazer tal coisa. Aí eu lembro que as minhas amigas diziam, eu quero um cara que me sustente. Eu dizia, o quê? Eu vou sustentar. Eu quero um monte de novinho. Esse tipo de pensamento, assim, de ter as minhas coisas, de ter minha autonomia, eu sempre tive. Só que era uma piada, assim, porque tava muito distante, né? Ninguém levava a sério, né? Ninguém levava a sério. Nem na época, até ontem ninguém levava a sério. E aí daí fiquei fazendo a faculdade de Direito, comecei em Caxias do Sul, muito sofrido e tudo mais. E eu recebi uma proposta de trabalho muito boa e fui trabalhar em Florianópolis.
Só que eu cheguei em Florianópolis e não era bem aquilo que eu tinha combinado que aconteceu, né? Então, assim, nossa, eu acho que assim, é muito da mentalidade da pessoa, né? Eu tava numa situação que não sabia me valorizar, que não sabia me posicionar. Então, tudo que aconteceu na minha vida naquele período era assim. Então, o lugar onde eu trabalhava eu era maltratada. O que eu combinava, ninguém fazia comigo de volta. Eu tinha um namorado que foi um cretino comigo. Eu fui me formar na faculdade. Última cadeira de direito. Apresentação do TCC. Meu orientador disse: está excelente o seu trabalho. Nada a acrescentar. Cheguei no dia da apresentação, fui reprovada na banca. Sala cheia, todo mundo me cumprimentando no intervalo que você apresenta, tem intervalo. Aí o pessoal vem com as notas, né? Eu só esperando para jogar o chapéu. Chego lá de volta, a mulher olha para mim, sua nota é 6 ou 5, uma coisa assim. Eu falei, mas com essa nota Não passa? não passa? Ela é exato, você está reprovada. O quê? Já levantei a mesa, o quê? Levantei a mesa, mas enfim, né? Meu primeiro recurso, eu lembro que na época a mãe do meu namorado, ela era professora de universidade federal. Ela falou, Gabriela, nem adianta recorrer. Decisão de banca é irrecorrível. Eu falei, eu vou trocar o meu nome, eles vão ser obrigados a me passar. Eu não aceito não ser aprovada. E foi o que eu fiz. Então, se nunca tinha tido uma reversão de banca, pois a minha foi a primeira, porque eles tiveram que me aprovar. Mas olha todo o drama, né? Olha toda a situação. Então, sempre foi uma situação muito difícil, assim. Aí depois eu me formei, continuei trabalhando nesse escritório, eu não era reconhecida, me tratavam como secretária, eu ganhava muito pouco, minha conta era sempre negativa, eu estava sempre no vermelho, eu era sempre hostilizada. Eu nunca fui uma moça muito bonita, eu nunca tive a roupa da moda. Eu, quando cheguei em Florianópolis, lá tem um culto ao corpo muito grande, todo mundo anda maquiado e arrumado. E eu não tinha condição de acompanhar, eu não tinha condição de ir nas festas, então era sempre trazendo essa coisa da ovelha negra. Ai, sempre essa carga muito grande, assim, de acontecer alguma coisa ruim, de que não vai dar certo. Mas eu sempre, pelo menos eu acreditava em mim mesma, né? E aí depois, e eu lembro que eu sempre trabalhei muito, eu sempre corri muito atrás. E aí até os meus familiares, tinha um familiar muito próximo que ele chegava assim e dizia assim, e a tua Mercedes, quando é que vai chegar? Porque pelo jeito que tu trabalha, daqui a pouco vai estar rica, né? Eu falava, vou, tu pode esperar, do jeito que eu trabalho eu vou ficar rica, tu pode ter certeza. Mas assim, é dolorido, sabe? Porque tu tá ali sem final de semana, tu tá ali se matando de trabalhar. E tu tá sendo hostilizado pelas pessoas que em tese deveriam estar te apoiando, né? Então tinha toda essa carga. E um dia eu tava num salão de beleza, tinha ido acompanhar minha mãe, ela tava lá lavando os cabelos, enfim, fazendo as coisas dela, me proporcionou essa tarde no salão com ela. E aí veio um lavador de cabelo e começou a me contar, eu lá, né, ele lavando meu cabelo e me contando a história. Ai, porque eu trabalhei num salão e o cara é um viadão que deu em cima de mim, me tratou mal, falou que a minha maquiagem não tinha perspectiva, que não sei o que não sei o que lá, e eu estagiária ainda. Eu falei, eu saí toda animada, né? Fui lá falar com a dona do escritório. Aí falei, vamos entrar com a ação? Ela falou, eu não. Uma ação baixa, uma ação pequena. Eu não vou fazer isso. Eu falei, tá, e se eu fizer? Você assina? Não, se tu fizer, eu assino. Esse lavador de cabelo que eu fiz a ação quando eu era estagiária, foi a pessoa que abriu as portas para mim. Foi a pessoa que me proporcionou entrar no mundo digital. Me proporcionou entrar nesse mundo de influencers. Ele hoje é um super empresário, influencer. Ele é fantástico, eu sou extremamente apaixonada por ele. E a gente depois de então manteve contato e tudo mais. Eu saí do escritório que eu tava, fui mandada embora do escritório que eu tava. Dia 21 de dezembro de 2016. Não, ou de 2017. De 2017, que tinha recém vindo a reforma trabalhista. Fui mandada embora do escritório. Gente, sem fundo de garantia, sem 13º. Sem seguro-desemprego, sem nada, com a conta negativa. Eu pensei, meu Deus, eu engordei 10 quilos. Eu pensei, eu vou morrer.
vai me dar um negócio, o que que eu vou fazer da minha vida, como é que eu vou me sustentar, meu Deus. Aí eu lembro que eu li aquele livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, e aí o cara falou assim, tá, se todos os teus medos, se tudo de pior que você tá pensando acontecer contigo, o que de pior realmente pode acontecer? Aí eu fiquei na minha sacadinha, eu fiquei olhando pra fora e falei, cara, eu vou morar na Europa, sei lá, vou lá lavar prato em algum café, sei lá, sabe? Às vezes a gente cria uns monstros muito grandes dentro da gente que não tem, assim, muito reversibilidade com a realidade, né? E aí, então eu saí daquele escritório, comecei a atender dentro da minha própria casa, eu atendi em café, eu marcava... Mas aí já tava com a AB. Sim, já tava com a OAB. Atendia em café, atendia na rua, atendia na minha casa, atendia aqueles supermercados grandes, que daí sempre tinha um Xerox para poder imprimir a procuração. Atendia, eu buscava cliente na internet no Gios Brasil, defesa de multa, cara, tudo que aparecia eu fazia, tudo que aparecia definitivamente eu ia fazendo. Aí eu comecei, daí eu fui dar uma olhada numa sala depois de um tempo. Eu ganhava, sei lá, uns 2, 3 mil por mês, já me sentia rica, entendeu? Eu falei, não, eu preciso ter uma sala para atender o meu cliente. Aí eu consegui uma sala, essa sala eu ganhei 3 meses de isenção de aluguel. A mobília que tinha na sala da minha casa, eu levei para esse escritório, que é o que eu ainda tô, a mesma sala que eu tô hoje, foi essa sala. E aí eu lembro que eu levei a minha mesa de comer, as minhas cadeiras, tudo eu levei pra lá. A minha casa não tinha nenhum sofá, não tinha nada, tu entrava, tava vazia assim. E aí eu comecei a atender no dito do escritório. Aí eu deixava a janela do... Porque eu não tinha dinheiro pra comprar o ar-condicionado, né? E Florianópolis, gente, é quente, é quente. Meu Deus do céu. E aí, puta, aquele calor desgraçado, uma janelinha assim que tem, né? Aí eu abri a janela, abri a porta do corredor e abri a janela do corredor para fazer uma corrente de ar. E aí o pessoal passava, eu bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, até que uma vez uma pessoa entrou. Aí ela entrou, a gente começou a conversar e ela me apresentou a uma das minhas clientes, que é uma empresa super bacana, uma empresária que eu sou apaixonada também, que eu adoro, que eu trabalho para ela até hoje. Então foi minha primeira cliente fixa, assim, né? Aí depois, então, tinha um cara que eu sempre entrava com ações trabalhistas contra ele. Aí um dia ele falou, nega, eu preciso te contratar? Tu precisa trabalhar comigo, não do outro lado. Daí tá, foi meu segundo cliente. E assim eu fui construindo minha carteira de clientes e esse lavador de cabelo, de vez em quando me mandava, ai, postaram não sei o que no Catraca Livre aqui de mim, me ajuda, o que que eu faço? E perguntou uma vez, e duas, e 10. Aí chegou um dia que eu falei, cara, quando é que tu vai me contratar? Ah, então eu vou te contratar. E aí um dia eu fui para São Paulo, a gente se encontrou e através dele eu conheci uma outra pessoa, e essa pessoa outra pessoa, e outra pessoa outra pessoa, e aí o mundo do marketing digital se abriu. Com a pandemia eu expandi muito, comecei a atender muita gente e hoje eu atuo voltada para essa área. Então, assim, uma breve síntese, assim, uma apertada dos fatos. É mais ou menos essa, assim. Hoje eu tenho 4 colaboradores diretos, mais as pessoas que fazem freelance, enfim, que compõem, né, a equipe no geral. E a gente está ampliando bastante o escritório, a gente está num momento de bastante crescimento. Eu estou bem satisfeita com os resultados, assim, econômicos que eu tenho hoje. Hoje eu tenho a minha Mercedes e no mesmo dia que eu fui falar para essa pessoa que eu tinha comprado este carro, essa pessoa também tinha comprado um carro na mesma data. E aí ele falou assim, poxa, eu comprei tal outro carro, mas o teu nem se compara, né? Tipo, com aquele ar de, então, de se fazer de, sabe? De vitimismo e tal. E aí eu fico pensando dentro de mim, né? É difícil, porque a gente é tão criticado, tantas vezes eu ouvi, ai, quando que você vai ficar em casa? Quando que você vai dar atenção pra gente, né? E hoje, graças a Deus e bastante esforço, assim, eu acho que eu consegui chegar já num lugar bem bacana para uma jovem, né? Então, isso tudo que a Gabi trouxe, esse bate-papo com o cliente é extremamente importante quando você vai desenhar uma linha editorial e um calendário editorial para o cliente. Por quê?
Porque se ela não me contasse isso, como que eu ia poder me colocar no lugar dela? Sabe? Agora que a gente falando, teve momentos que eu enchi meu olho d'água. Acredito que você que está assistindo também teve momentos que você se colocou no lugar, teve momentos que você também se sentiu subjugado, teve momentos que você também sofreu, foi desacreditado. E, cara, a gente pode fazer, a gente pode juntar tudo, a gente pode crescer. A Gabi é um exemplo disso. Então, quantas vezes a gente precisa se colocar no lugar? Por quê? Porque na maioria das vezes a gente é igual em alguns aspectos. Somos todos humanos e é por isso que não tem como fazer um serviço de gerenciamento de rede social, de mídia, de tráfego, de storytelling, se você não conhecer a pessoa que está do outro lado. É impossível, gente. Não tem como fazer e desempenhar um trabalho que seja... pode até ter resultado, tá? Você não quer fazer essa parte, você não gosta de pessoas, porque eu já ouvi isso, Gabi. Ah, não, eu trabalho com social media porque eu não gosto de falar com pessoas. Oi? É. Então, assim, você pode fazer essa parte de pack de imagens, você pode oferecer o seu serviço como design, mas agora, é difícil você ter resultado a longo prazo. Não que assim, ó, o que a gente vai fazer agora vai ter resultado amanhã, sabe? Mas é uma construção. Por quê? Porque quanto mais construído for, mais Gabi for em todos os aspectos, mais sentimento, mais humano, do jeito que ela é. Vocês estão vendo aqui, assim como eu, que ela é essa pessoa simpática, ela é essa pessoa que sem papas na língua, sabe? Ela não tem assim, ela não vai chegar e vai dizer, ai Ana, olha, adorei o que tu fez, mas isso aqui. Não, ela vai olhar e vai dizer, cara, não gostei disso, sabe? A gente já tem uma relação aberta justamente por isso. E assim, ó, é a primeira vez que a gente tá falando sobre isso, porque a gente fez todo o contrato, a gente começou o trabalho todo à distância, embora a gente tenha feito uma reunião online, assim, pra mim pegar um pouquinho os trejeitos dela, mas isso tudo conta. Não tem como tu montar uma boa copy se tu não souber os trejeitos da cliente. Tu precisa saber como ela fala, quais são os aspectos que ela usa, assim, até vícios de linguagem. É isso que vai tornar real, muitas vezes, a tua copy. Então, é esse composto todo que vai fazer com que você consiga desempenhar um trabalho excelente de social media, de um copywriter, de storytelling. Porque sem esse fator humano, gente, pelo amor de Deus, tu pega uma receita pronta e aplica em qualquer lugar. E isso não vai fazer uma empresa alavancar. Por quê? Porque o que qualquer um faz, qualquer um pode ser contratado. Qualquer um pode chegar lá. E se fosse simples assim, muitas empresas iam estar, tipo, faturando milhões por causa do social media. E a gente sabe que não é essa a realidade. A gente sabe que a concorrência é gigante justamente porque as pessoas têm dificuldade de empatia, dificuldade de se colocar no lugar do outro, dificuldade de perceber quais são os anseios, quais são as vontades. Muitas vezes, não foram poucas, que eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, a pessoa tem que, o cliente tem que me querer do jeito que eu sou, ou a pessoa tem que, exatamente, Gabi, assim, faz você ou não, mas isso são coisas assim que a gente já ouviu de colaborador, sabe, que logo depois acabou sendo desligado porque não batia, sabe, não tem como tu construir uma equipe que só pensa no próprio umbigo, não tem como você ter uma empresa que só pensa no próprio umbigo, você tem que perceber o que o cliente quer. Não tem como, não, mas eu não acredito naquilo que o cliente está querendo naquele momento. Conversa, diálogo, sabe? Chegar e dizer, olha Gabi, esse passo que tu quer dar, eu não acho que vai dar resultado. Por isso, mas se você quiser, a gente pode experimentar e aí a gente vai ver os resultados disso. E sabe, Ana, se eu puder te complementar assim também, à vontade. O que acontece? Quando a gente fala de rede social, né? Por mais que você esteja se expondo, por exemplo, eu estou expondo a minha imagem, certo? Só que a pessoa que tá lá, ela não quer saber de mim, ela quer saber dela. Então, assim, eu tenho que trazer coisas de mim que a minha persona quer ouvir, que eu vou tocar ela. Então, assim, como é que a Ana vai conectar a minha imagem, a minha persona, se ela não sabe esses aspectos meus? Então, por exemplo, a minha persona, ela é um empresário, uma empresária e uma pessoa que faz gestão de lançamentos, ou que é influencer. Então, assim, qual que é as dores
Eu tenho que saber quais são as dores e conectar as dores do meu cliente às minhas dores, às coisas que eu já passei. Eu acredito que a gente é a média das pessoas que a gente mais convive, tá? Então, assim, começa isso tudo a partir das pessoas que você segue no Instagram. Segue nas redes sociais, tá? Porque hoje a gente sabe que Instagram não é a única rede. Mas, por exemplo, cara, se eu admiro muito uma pessoa e eu quero ter resultados tão bons quanto aquela pessoa, eu preciso me rodear das pessoas que essa pessoa tem de apoio, entendeu? Quanto mais próximo eu tiver dessas pessoas, mais fácil é de eu me tornar, a partir do exemplo, uma pessoa semelhante a que eu tanto aspiro. Então, por que eu tava falando disso mesmo? Mas em tese é para dizer que a gente tem que estar próximo do nosso cliente, que a gente tem que estar na mesma realidade dele, né? Que a gente tem que trazer uma aproximação, um ponto de conexão com ele. Eu, por exemplo, tenho várias pessoas que os meus clientes seguem que eu não curto muito, mas eu tenho que saber o que está acontecendo, porque o meu cliente gosta dele, porque o meu cliente gosta. E aí ele vai trazer um assunto, eu preciso saber que assunto é esse, o que ele tá falando, do que ele tá gostando, o que ele sente, o que ele gosta, onde come. Porque a tua relação com o teu cliente é muito parecida com a relação que a gente está construindo agora. É de pensar como o cliente tá, o que ele precisa. Sabe que eu trabalhei com uma empresa recentemente de São Paulo, que é uma empresa gigante, assim, sei lá, eu acho que só nesse último ano de pandemia eles contrataram 3 mil funcionários, que é uma loucura. E uma das coisas que é muito forte na cultura da empresa é justamente isso. É saber se o cliente precisa de alguma coisa. Antes do cliente chegar e pedir. É uma empresa de tecnologia, mas assim, eles se colocam no lugar no sentido de, cara, eles não vão para uma reunião sem saber como a família da pessoa tá. Entende? Isso Antes é de muito propor legal. uma reunião, eles já, principalmente nesse ano pandêmico, eles fazem uma pesquisa para saber se a pessoa teve algum parente que tá com Covid, algum parente que tá, sabe, para já... É um cuidado. Não vou propor uma reunião num momento delicado. Porque qual é o cliente que vai se sentir bem pensando que, sei lá, o esposo, o filho tá no hospital? Meus clientes, eu acompanho eles todos. Eu sei se vai casar, se tá namorando, como é que tá o namoro, se é filho único, se não é. Pra eu entender como ele pensa, como ele se coloca, quais são as debilidades, as dificuldades, sabe, dessa pessoa. Eu acho que sem isso, eu nem gostaria de trabalhar no direito. Pra ser bem sincera. Esse era o ponto que eu ia puxar agora. Como foi fazer o direito tornar algo divertido? Cara, esse pra mim foi assim, foi uma necessidade, vamos dizer assim, tá? Eu sempre... O primeiro momento de crise pra mim foi quando eu tava trabalhando, a minha chefe me deu, sei lá, 600, 900 reais. Eu sei que ela me deu um dinheiro, que era um dinheirão, assim. Ela falou, você vai no shopping e você só volte aqui no escritório de terno. Nunca mais você chega aqui com uma calça jeans ou venha com uma roupa que não é uma roupa de um advogado. Aí tá, né? Cara, tu imagina, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Eu queria usar uma calça jeans rasgada, entende? Um tênis. Pra mim, colocar o meu primeiro blazer, assim, uma calça preta, eu me sentia um ET, assim. E eu não... E aquela imposição também, sabe? Pra mim foi muito difícil. Eu me sentia, sei lá, parecendo uma velha, mas eu tinha 20 e poucos anos. Eu acho que não precisava ter sido tão agressivo da forma que foi. E sempre existe ao redor do direito todo um status, todo um, sei lá, uma dinâmica assim de superego muito forte, de criticismo muito forte, idealismo crítico muito alto. Então o advogado normalmente ele tá ali para achar todos os defeitos, né? E do mesmo modo que ele acha todos os detalhes de uma petição, ele vai achar todos os detalhes do almoço em família, todos os detalhes do namorado, todos os detalhes da casa. Então a gente acaba se tornando um pouco advogado demais. E nesse sentido, tu vive aquele personagem. Tu vive aquele personagem demais. E é um personagem muito chato, velho e pesado, assim. Eu não tava afim. E aí quando eu tive essa oportunidade de ser demitida, não é mesmo? A mais que vem para o bem, não é mesmo?
eu pude começar a, sei lá, a atender as pessoas do jeito que eu gostaria. Eu não gostaria de chamar meu cliente de senhor, assim. Não era uma coisa que me agradava. Então, eu comecei a perceber que se eu me aproximasse, e isso acontecia num outro escritório também, que era assim, tinham clientes mensalistas e chegava no dia da cobrança, a gente mandava a cobrança. E eu ficava pensando assim, mas eu não falei com esse cliente o mês inteiro. Tipo, cara, eu vou cobrar o quê? A gente nem se falou, tipo, a gente nem se conhece, o que eu vou cobrar? Então eu fui juntando tudo isso e pensando comigo, eu não posso criticar o outro se eu não trouxer uma mudança agora no meu escritório. Então se eu critiquei tanto a pessoa, agora eu tenho que fazer melhor, eu tenho que atuar de um jeito diferente, mais moderno. E aí eu comecei a atuar em Florianópolis e os clientes que a gente tem, a vida que a gente leva, as coisas que acontecem com a gente, elas são muito atreladas a nós, né? Então, o meu cliente, ele é muito parecido comigo. Ele é ambicioso, ele é negociador, ele é inteligente, perspicaz, ele é eficiente, ele persiste, entendeu? Ele pode levar na cara, ele persiste. Então, eu admiro muito os meus clientes e eles têm um perfil muito parecido ao meu. Então, se eu não gosto de ser tratada como senhora, meu cliente também não. E eu comecei a ter clientes do Brasil inteiro. Então, eu tenho cliente do Ceará, eu tenho cliente da Bahia, eu tenho cliente de São Paulo, eu tenho cliente de Porto Alegre, eu tenho cliente de Florianópolis, eu tenho cliente de Minas Gerais, eu tenho cliente de todo o Brasil. E isso é muito legal, porque cada um fala contigo de um jeito. E aí tu, sabe, tu pode usar aqueles jargões, tu pode variar um pouco. E que nem eu te falei, tem uma cliente minha que me liga e me chama de viado. A primeira vez que ela ligou, eu disse, meu Deus do céu, o que eu respondo de volta? Tipo, viada de volta? Né? Isso é muito legal, porque, ai, por mais que seja uma coisa assim meio esdrúxula, mas eu me sinto muito próxima a ela. E muitos clientes me mandam às vezes mensagem à noite e tal. Ai, agora eu não quero falar contigo como cliente. Agora eu quero falar como amiga. Agora eu preciso de uma dica tua. Olha, já teve cliente que me chamou e disse, eu sei que isso não faz parte do jurídico, mas eu te admiro como mulher. E eu tô com uma namorada, assim, 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 assado. Tá acontecendo isso e aquilo, eu tô pensando em terminar. Qual que é a tua opinião? E eu tenho uma opinião, sim, senhor, para dar. Entendeu? Eu, inclusive, já tinha minha opinião formada, porque eu sei quem é a namorada. Eu sigo a namorada, eu sei como é que tá sendo o seu final de semana com ela. Eu sei da rotina dos meus clientes. Eu sigo muito pouca gente. Eu sigo os meus clientes. Eu sei a hora que eles acordam, o que eles comem, como é a família deles, o que eles gostam de fazer. A gente tem que conhecer as pessoas, sabe? E essa intimidade que a gente tem é a melhor parte. Então, acho que o direito, no fim, ele acaba sendo o de menos. O diferencial é realmente esse contato humano. Por isso que hoje eu não me vejo tanto... Eu me vejo muito mais uma empresária, uma mente, como é que se diz? No marketing digital a gente diz que é a pessoa que faz mais estrutura, que ela faz... Não, que ela faz o não sei o que do lançamento, que ela faz a estratégia. Eu me vejo como muito mais uma estrategista dentro do direito, como uma pessoa que vai ajudar, que vai mentorar o cliente para que ele acerte o modo de fazer uma gestão de equipe. E aí, então, a gente faz um contrato. Entendeu? Aí a gente vê qual que é o melhor modo de ele fazer um contrato com o cliente dele. E aí sim, depois a gente formaliza as coisas, entende? Então, assim, antes de você pensar em fazer uma peça, você tem que entender como funciona o negócio do cliente. Então, eu acho que isso é estratégia dentro do direito. E eu vejo o direito muito mais voltado para essa dinâmica do que um direito rígido e chato. Eu não faço muito mais processo judicial, eu tô só recebendo os que eu tenho, né? Aqueles mais antigos. E eu, se depender de mim, eu não volto a advogar. Porque eu sou muito briguenta, assim. Eu pareço legal, eu não sou legal, eu sou demônio. Quando alguém mexe com um cliente meu, eu fico louca. Eu mando mensagem de madrugada, eu fico enlouquecida, entendeu? Eu mando notificação extrajudicial por telegrama fonado, sou desgraçada. Então, assim, se eu entrar numa briga,
Então, assim, com esse negócio de processo judicial, eu fico muito ansiosa, eu quero bater no outro advogado, eu quero briga. Adoro. Adoro. Não dá. Todo bom jurista, né? Que tem um sangue no perfil, olho, né? assim. Então, assim, eu acho que é muito importante essas colocações, até porque a partir dessa conversa eu já entendi um pouco como é o cliente da Gabi, como ele se comporta, que é uma pessoa que não está ali só para buscar uma ajuda jurídica, mas é uma pessoa que quer uma amizade, é uma pessoa que confia, sabe? E isso tudo são coisas que não podem estar distante num texto totalmente quadrado, sem personalidade, justamente porque, cara, a Gabi é essa pessoa. Então, esses trejeitos que ela usa, essa proximidade tem que estar nela o tempo todo, seja por um vídeo, seja por uma foto, seja por um carrossel que for criado, que seja algo totalmente técnico, mas tem que estar ela ali. Não tem como desempenhar isso sem ser a Gabi, entende? E uma coisa legal que é muito interessante quando a gente faz um mapeamento, que é o seguinte, o meu cliente, ele me chama de viado, ele pode fazer uma brincadeira comigo, mas ele tem que ter uma segurança da parte técnica. Então, veja que eu falo de um modo descontraído, mas ao mesmo tempo, quando precisa, a gente tem que saber. Então, meu cliente, ele me chama de doutora. Então, olha só o antagonismo da jogada, né? Então, o meu perfil é doutora Gabriela Pelicioli, porque o meu cliente, ele gosta de saber que eu tenho uma formação que ele não tem muitas vezes. Ele gosta de sentir essa segurança e ele gosta, sim, de me chamar de doutora. Então, às vezes, tem advogado que diz assim, não precisa me chamar de doutora. Para mim, não tem problema. Pode me chamar, eu não tenho doutorado, eu gosto do título, porque isso faz o meu cliente se sentir seguro. Ele gosta de me chamar de doutora. Não sou eu que tenho que se gostar de ser chamada. É ele que tem que se sentir confortável. E o meu cliente se sente seguro desse modo. Então, tu vê como é importante a gente entender como funciona a cabeça do cliente. Porque ao mesmo tempo que ele quer estar próximo, aí ele se sente enaltecido porque ele é meu amigo. E ao mesmo tempo ele quer saber que eu sou uma autoridade, então ele está se sentindo seguro. Entendeu? É assim que funciona. A Gabi já deu a deixa aqui, né? Já vai lá no Instagram, segue doutora Gabriela Pelicioli. Veja os nossos designs, são os mais bonitos, nossos vídeos são foda. Tá ficando, ó. Espere, aguardem. Aguardem. Em breve vai ter muita novidade, né, Gabi? Então, assim, já prestem atenção, vai ter muita coisa legal. A Gabi é uma pessoa super aberta nas caixinhas também. Ela tá sempre colocando caixinha de pergunta, tá sempre criando essa proximidade. Então, assim, cara, tá com dúvida? Segue ela, manda pergunta, ela vai responder. Se eu não responder, tu responde. A gente vai estar ali. Ela vai, a gente cria essa proximidade justamente porque é isso que precisa. Porque sem isso a gente não consegue fazer o mapeamento do que vocês precisam. Então, assim, ótima advogada, né? Vocês estão vendo, doutora Gabriela. Então, vai lá, segue, manda pergunta. Ela tá super à disposição, ela é essa pessoa que ela tá disponível para ajudar, porque ela se coloca como humana, ela tá ali para ver você enquanto humano do outro lado. E ao mesmo tempo, ela tá ali numa posição tão profissional que hoje eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu. Estou eu olhando os stories que essa pessoa maravilhosa fez, adorei. Tu gostou mesmo? Alguém mandou lá uma caixinha pedindo pra ela se ela tava namorando, foi isso, né? Foi, eu abri uma caixinha, a gente fez a postagem, falando que eu tava dando aula e falando que se alguém tivesse alguma dúvida eu podia colocar nos comentários. Aí ninguém comentou nos comentários, eu fiz um story e coloquei uma caixinha e falei, mande a sua pergunta com o texto de fundo lá de eu dando aula, escrito direito para marketing digital. Professora, de costas ainda, para não dizer que não tinha um decote, não tinha nada. Aí o cabra me manda, tá solteira? Ai, eu recebi ontem, tá? Eu fiquei naquilo e primeiro eu me senti pensando, ainda sou linda e maravilhosa. Depois eu fiquei pensando, cara, que situação, né? Porque a partir do momento que eu respondo se eu sou solteira ou não, muda o tom, né? Exatamente. E aí, sabe o que ela fez? Posicionou. Ela olhou e disse assim, cara, isso não é uma coisa que eu vou responder aqui.
esse perfil é para mim estar próxima do meu cliente, esse perfil é para mim estar próxima do público, é para mim estar tirando dúvida. E falando sobre o direito. Aqui é a Gabriela profissional. Então, esse tipo de conversa não cabe numa caixinha de pergunta. Então, isso é outra coisa que é muito importante vocês entenderem do cliente de vocês. É saber como o cliente, até que ponto o cliente quer se expor. E isso tudo tem que ser muito alinhado, gente. Eu já vi coisas assim de pessoas que, ao mesmo tempo, tem um grupo de pessoas que não quer se expor, né? Não quer se expor com o cliente, não quer ter esse contato e usa packs prontos ou tenta ser impessoal. Mas tem outro tipo de gestão que é super invasiva, que tá ali postando, tipo assim, hoje eu tô no shopping. Cara, o teu público quer saber disso? O teu público não quer saber se tu tá no shopping hoje comprando um biquíni novo pra ir pra praia. Então, assim, tem que ter... São 2 pesos e uma medida, entende? São 2 pesos extremos, mas é a medida do cliente. E é isso que não tem como acontecer se não tiver essa conversa, se não tiver esse alinhamento, se tu não conhecer e se não se colocar no lugar do cliente. Então, acho que resumindo tudo que a gente falou hoje... E aí depois, Ana, só complementando, depois que eu fiz esse comentário à postagem do cara, eu ainda comentei sobre e expliquei. Falei que aqui é uma rede que eu uso para ter um contato com o meu cliente, que eu poderia ter respondido o cara no inbox, mas eu achei que era sensato trazer essa discussão também, para que as pessoas saibam o meu posicionamento. Isso. E perguntei para as pessoas o que elas achavam. Se elas achavam que eu fui grossa, se elas achavam que eu fui certa, etc e tal. E todo mundo, eu tive, sei lá, mais de 50, 60 pessoas comentando, dizendo que acharam que eu fiz certo. E gente comentando também, sabe? E isso é uma coisa que acontece muito com mulher. Quando a mulher resolve se expor, tipo assim, eu não sou uma pessoa que tô me expondo absurdamente, mas assim, no limite que eu já me expus nas redes sociais, eu já recebi coisas desse tipo. E assim, pra quem não sabe, eu tenho namorado, então assim, a maioria das pessoas no meu perfil sabem que eu tenho um namorado. E mesmo assim as pessoas são invasivas. E não é a primeira vez que eu vejo isso, não é a segunda, não é a terceira e também não vai ser a última. Então assim, cara, também é se colocar no lugar da pessoa que tá ali se expondo e ao invés de ter uma atitude que por vezes, embora seja sem intenção de atingir tal objetivo, muitas vezes vai fazer com que a pessoa não queira mais se expor. Então assim, você enquanto usuário também se colocar no lugar de tipo, até que ponto essa pessoa me deu liberdade pra me mandar tal coisa pra ela, sabe? Porque eu acho que a gente vive num mundo tão tecnológico que as pessoas perderam o senso do que pode dizer e o que não pode dizer, o senso do respeito, da educação. E eu acho que isso é importante trazer, porque às vezes a gente, enquanto usuário, não tem a mínima noção do quanto tu tá sendo invasivo e do quanto tu tá sendo, como eu posso dizer assim, tá oprimindo aquela pessoa. E muitas vezes é uma atitude dessas que faz com que uma pessoa desista de fazer um projeto super legal, de lançar uma coisa que vai ajudar tantas outras por causa da atitude de 1 ou 2 boca abertas, com perdão da palavra, que estão ali. Sim. Viu como eu conecto com o meu público? Só ficou puta. Mas é isso que acontece. Mas tu sabe, Ana, que poderia acontecer uma coisa muito pior do que essa. Diminuição. Não. Pior ainda? Pior ainda. Eu poderia ter me sentido envaidecida, ter me sentido... E começar a mudar a minha rede social para também atrair esse tipo de elogio. E isso, enquanto gestão da rede social, também tipo, tem que estar atenta. Se eu tivesse percebido que a Gabi mudou esse posicionamento dela, eu ia dizer, Gabi, acho que a gente não tá no caminho certo. Por quê? Porque teu público não quer isso. Então, você também tem que ter a liberdade de chegar para o cliente e dizer, olha só, eu acho que esse ponto não tá legal, isso não vai te trazer resultado. Tu quer vender o quê, né? Exatamente. Quem tá querendo vender o corpo? O direito. Mas a gente perde às vezes a noção. Tem outros tipos de rede social. Até eu queria saber se tu pode fazer a gestão do meu Tinder. Não, mas enfim, tem outras redes que daí você pode usar pra isso, saca? Não é assim que você precisa ser um monge, uma freira na rede social, mas... Tem que mostrar o seu lado real, mas ao mesmo tempo, cara, não é porque eu tô mostrando o meu lado real, ou a minha fragilidade,
ou um dia que eu tô mais arrumada, que te dá o direito de achar que eu tô querendo alguma coisa ali, entendeu? Eu tô querendo alguma coisa com você, né? Exatamente. Já cansei de fazer stories de noite vestido de pijama. E aí, porque, cara, é o tempo que dá e eu tenho uma dica muito legal e eu vou usar esse tempo pra fazer, porque eu acho que tem pessoas que precisam dessa dica. Ao mesmo tempo, tem pessoas que acham no direito que só porque tu está de pijama pode mandar coisa do tipo, ai, já tá indo dormir. Ai, precisa de companhia. Mentira. Cara, amigo, eu não preciso de companhia, entendeu? É esse o ponto. Mas eu até preciso, porém não quero, né? Ou, tipo, não é... Foi que nem... Daí depois nos bastidores eu tava comentando aqui no café com uma amiga minha. Cara, até porque você, pessoa invasiva, se você quer ser uma pessoa invasiva, eu vou te dar 3 passos para uma invasão de privacidade bem feita. Cara, tá solteira? O que te interessa, meu filho, se eu tô solteira? Isso não proíbe nada. Isso não, se eu tô solteira, não quer dizer que eu tô disponível. Exatamente. Então, pergunta Ao errada. mesmo tempo que você tá Pergunta namorando, errada. não quer dizer que não tá disponível. Exatamente. E tipo assim, e se eu estou disponível e solteira, tá? E aí? Tu sabe? Então eu faço uma pergunta. Me convida pra jantar. Sei lá. É a não, mesma tô coisa do cara brincando. que a Não que eu Sofia, gostaria, sabe? mas isso. O que o cara quer? Que tu diga assim, nossa, que assovio lindo seu, adorei. Isso, gostosa. Ai, obrigada, amor. Eu sei que eu sou. Né? São umas coisas, então, sei lá, sem objetividade. É que nem no direito, né? É que nem você fazer uma petição sem pedido. Tipo, Exatamente. sai fora, né? Então, a gente espera, né, que Né? vocês têm mais alguma coisa. Se vocês gostaram, a gente não sabe, a gente adorou. A gente grava mais também se vocês pedirem. Pode deixar aqui nos comentários. Podem falar. Sigam os nossos Instagram, @AlanaMarzari, @Dr. Gabriel Pelicioli. Fiquem à vontade para nos mandar perguntas, para mandar sugestões, para mandar dicas. Não, vou falar a verdade, Ana. A gente fez com muito carinho. A gente pensou nesse conteúdo especialmente para você. Esperamos que você tenha gostado bastante, porque a gente se empenhou um pouco aqui, né? Exatamente. Para preparar tudo isso para vocês. E se quiserem, né, contribuir, se quiserem mais saber sobre mais alguma coisa, se a gente puder ajudar. Até sugestões, assim, gostaram disso, a gente pode repetir outras conversas, porque a Gabi vem pra cá de vez em quando. Então, assim, a gente pode se encontrar, tá gravando outras coisas pra vocês, mas também pra isso é importante que a gente saiba o que vocês querem saber. Se vocês querem coisas mais técnicas, se vocês querem solteira. Um quadro da Gabi aqui, falando coisas jurídicas. Então coloquem nos comentários o que vocês gostariam que a gente abrisse e a gente vai aproveitar para produzir muito conteúdo para vocês nessa caminhada que está se iniciando e vai ser muito bacana.